Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Nós vamos ver sobre a nova natureza que há em Cristo Jesus, de acordo com as palavras de Paulo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os seus desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui é a porção que vamos trabalhar hoje. O tema da nossa mensagem, o título dessa mensagem é O Caráter dos Filhos de Deus. E nesse texto que lemos, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo um paralelo, irmãos, entre dois tipos de pessoas. E de uma maneira bem prática e direta, ele traz dois tipos de caráter aqui listados ou exemplificados. E caráteres que são incompatíveis um com o outro. Você vai ver que ele fala, num primeiro momento, sobre o comportamento dos gentios. E os gentios aqui, entenda, não simplesmente como aqueles povos não judeus, mas como aqueles que também não vivem de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que decidem se autogovernar, aqueles que decidem por si mesmos levar a vida da maneira que querem. Ele fala sobre eles e menciona que esse é o comportamento dos gentios. Essas pessoas, segundo Paulo, elas vivem, versículo 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos inúteis. Versículo 18, eles mantêm a mente fechada e obscurecida à verdade do evangelho devido à sua ignorância e à dureza de coração, e por isso vivem separados da vida de Deus. Terceira característica desse grupo de pessoas, são insensíveis e indiferentes à voz de Deus. Elas, pela ausência de temor a Deus, cometem todo tipo de pecado e todo tipo de impureza. Vamos ver isso no versículo 19. Em contrapartida, ele traz um outro paralelo agora, do versículo 20 em diante. Ele diz assim, vocês, porém, não vivam como eles. Vocês devem ter outro tipo de comportamento, que é o comportamento, irmãos, que se espera daquela pessoa que se diz cristã. É o comportamento esperado de todo aquele que se diz ser governado não pelos seus próprios pensamentos ou pelos seus desejos pecaminosos, mas aqueles que se dizem serem governados por Cristo Jesus. Esse grupo de pessoas deve ter um outro tipo de comportamento, que é a expressão visível ao mundo do caráter dos filhos de Deus. Então, segundo Paulo, essas pessoas devem ser sensíveis para ouvir e obedecer a palavra da verdade, que é Jesus. Ele fala isso nos versículos 20 e 21. Essas pessoas também devem abandonar a antiga maneira de viver e as suas práticas pecaminosas, que corrompem o coração com seus desejos enganosos. Enganoso é o coração do homem, irmãos, mais do que todas as coisas. Quem poderá compreendê-lo? Terceiro, essas pessoas devem renovar os seus pensamentos e atitudes a partir da perspectiva cristã. Essas pessoas não podem mais viver a partir da perspectiva do mundo, a partir do exemplo que há lá fora. Elas precisam viver de acordo com o exemplo de Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos dizendo. E quarta e última característica desse grupo de pessoas que devem expressar o caráter dos filhos de Deus é que eles não podem mais viver conforme o velho homem, mas sim conforme a nova natureza que receberam de Deus em Cristo Jesus. Natureza essa que é de justiça, retidão e verdade. E aqui a gente finaliza o versículo 24 com essa tabela que o apóstolo Paulo faz. Comportamento dos gentios e comportamento dos filhos de Deus.
E aí a pergunta que fica para nós diante disso, né, agora expressado os comportamentos totalmente antagônicos e incompatíveis um com o outro, a pergunta que fica é: quem nós somos hoje? Qual comportamento temos demonstrado ao mundo? O comportamento dos gentios, que vivem no pecado, na vaidade dos seus pensamentos, fazem o que querem, com o coração obscurecido, eles ficam insensíveis à verdade do Evangelho, ou vivemos como os filhos de Deus devem viver, sensíveis à voz de Deus, fugindo do pecado, rejeitando o pecado de todas as formas. Então a pergunta que fica para nós é essa. E se você perceber, a Bíblia, ela não apresenta, irmãos, aqui um estágio intermediário sobre esse tipo de pessoa. Ela não diz, olha, você pode não ser igual aos gentios, mas você também não precisa ser igual a um filho de Deus. Você pode levar ali um comportamento mais ou menos meio crente, sabe o crente Raimundo, que é um pé na igreja e um pé no mundo? Você pode ter esse tipo de comportamento. Não, irmãos, a Bíblia não apoia esse tipo de relativismo. Ela não apoia esse estágio que justifica um estilo de vida morno, indeciso, hesitante, para não dizer medíocre na sua fé. A Bíblia não dá nenhum tipo de apoio para isso. Ou seja, aquela pessoa que não quer nem ser luz, mas também não quer ser escuridão demais. Ela quer ficar ali aquela lâmpada que está quase apagando. Não, irmãos, a Bíblia não apoia, pelo contrário, ela rejeita isso. Nada na palavra de Deus justifica eu e você vivermos uma vida cristã meia boca e pela metade. Nada. Pelo contrário, as Escrituras, elas nos dizem que com Deus é tudo ou nada. Com Deus não existe meio termo, irmãos. Não existe vida cristã pela metade, onde você é uma pessoa dentro da igreja e outra quando você vai lá para fora. Se você vive assim, se você tem esse tipo de comportamento, infelizmente, você está tendo o comportamento dos gentios, um comportamento hipócrita, que aqui levanta as mãos para adorar, mas lá fora usa suas mãos para enganar, usa suas mãos para passar perna nos outros. Mão para passar perna, né? Ficou engraçado, mas usa suas mãos para fazer o que não deve. Então, a Bíblia não nos dá esse apoio. Ou nós somos de Deus, ou não somos. Ou somos cristãos, ou somos ímpios, gentios, vivemos da maneira que quisermos. Não podemos ter esse tipo de indecisão na nossa vida, essa oscilação. Porque quem oferece para nós, irmãos, uma zona de conforto, não é Deus. Quem vem ao nosso ouvido oferecendo uma zona de conforto, dizendo, olha, fica do jeito que você está. Você não precisa mudar tudo que você está fazendo de errado. Mantenha um pecadinho de estimação no seu bolso. Leva ele na coleirinha com você para onde você andar. Quem nos oferece essa zona de conforto, onde não há mudança, onde não há renúncia, é Satanás, não é Deus. Deus, ele vai nos chamar a um ambiente, irmãos, de renúncia, onde a primeira coisa que ele vai nos pedir é para que a gente abandone a velha natureza. A partir do momento que eu e você nos encontramos com Cristo, nos deparamos com a verdade do Evangelho na nossa frente, essa verdade precisa nos mudar. Nós precisamos dar uma resposta firme, uma resposta de decisão, de dizer, eu não quero mais quem eu era, eu não quero mais viver conforme os meus desejos pecaminosos. O meu velho homem vai morrer hoje e eu decido viver para Cristo Jesus, a vida que Deus tem para mim. Então é isso que nós precisamos fazer, é para esse lugar que o Senhor nos chama. E pode acreditar, meu irmão, que esse lugar de renúncia, esse lugar que não é a zona de conforto, é muito desconfortável. Irmãos, é muito desconfortável, porque nesse lugar, Deus vai nos pedir para deixar para trás o nosso orgulho, Deus vai pedir para a gente deixar para trás a nossa vaidade, as nossas razões, e como é difícil a gente abandonar nossas razões, não é? Não sei você, irmão, mas eu tenho uma grande dificuldade de abandonar a minha razão. E confesso meu pecado aqui diante de você, não é fácil. Mas ele também nos chama a abandonar principalmente os nossos pecados. Não há como eu e você nos dizermos cristãos, queremos morar no céu amando o mundo e as coisas que a terra nos oferece.
Enquanto amarmos mais essa terra, esse mundo e essa vida, não estamos preparados para a vida que Cristo preparou para nós. Essa vida começa com a renúncia, com o desprendimento de quem éramos. Por isso que a primeira coisa que Cristo nos pede quando nos encontramos com Ele e nos deparamos com as verdades do seu Evangelho é: abandonem o velho homem. Morram para si mesmos e venham viver para mim, diz o Senhor. É isso que Ele nos pede. Efésios 4, 22, nesse mesmo capítulo ainda, no versículo 22, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, a Bíblia não está dizendo que nós fomos instruídos a guardar um pedacinho de quem éramos. Ela não está dizendo que nós fomos instruídos a levar a velha natureza com nós até onde a gente achar que deve levar, até onde achar que é conveniente levar. Não, ela diz que a gente deve abandonar. Sabe o que significa abandonar? É você deixar para trás e nunca mais voltar para ver ela. Nunca mais se importar, nunca mais se interessar, nunca mais demonstrar interesse por aquilo que fazíamos antes. Isso é abandonar. Você deixar para trás e só esquecer, daqui a pouco você lembra, aí dá saudade, aí você vai revisitar. Aí quando você revisita aquele velho homem que você achou que tinha morrido, nas águas do batismo você vai descobrir que ele sabia nadar, já dizia Charles Spurgeon. Então, quando a gente visita e descobre que ele sabe nadar é um problema, porque ele vai querer caminhar com a gente de novo. Então, precisamos abandonar o velho homem. Não tem como, irmãos, a velha natureza de pecado e a nova vida que recebemos em Cristo Jesus são incompatíveis uma com a outra. É isso que Paulo está dizendo. Olha, existem os gentios que se comportam dessa maneira, mas vocês têm que se comportar diferente deles, dessa outra maneira. Não há como conciliar mundo e Cristo, porque o mundo rejeita Cristo, o mundo odeia Cristo. E Cristo, ele rejeita as coisas que são do mundo, por isso que ele nos tira desse lugar. Uma gera em nós a morte espiritual, enquanto a outra gera em nós a vida de Deus. Então devemos o quê, irmãos? Fazer o quê? Renunciar quem éramos. É simples. Parece, né? Mas não é tão simples assim. A gente precisa renunciar quem era para se tornar quem Deus quer que a gente se torne. Homens e mulheres que expressam o verdadeiro caráter dos filhos de Deus com as suas vidas. Mateus 5,16, consegue projetar para nós, Adriel? Mateus 5,16 vai dizer assim, ó. Assim, mais um segundo. Aí. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, eu e você somos testemunhos vivos de Cristo Jesus. O mundo precisa olhar para nós e ver Jesus. Ele precisa olhar para mim e para você e ver que não nos comportamos como os gentios, mas nos comportamos como os filhos de Deus. Não mentimos, porque abandonamos a mentira. Não enganamos, porque abandonamos o engano. Não mais nos damos ao pecado deliberadamente, porque ele já não satisfaz mais a nossa alma. Você ainda vai pecar, eu ainda vou pecar. O pecado, ele deve ser um acidente, ele só não pode ser a rotina das nossas vidas. E essa é a grande diferença. Então, o que fazíamos, não podemos mais fazer. Porque se demos a nossa vida para Cristo Jesus, como disse Paulo, em Gálatas 2,20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é assim? Então, esse é o chamado do Evangelho para nós. Renúncia e uma nova vida. É isso que o Evangelho pede, irmãos. O Evangelho não é para te dar conforto, o Evangelho não é para te dar prosperidade, o Evangelho não é para te dar carro novo. Tudo isso pode vir no pacote. Deus pode te dar se Ele quiser, se tiver de acordo com os planos dele. Mas o Evangelho, a essência do Evangelho, o coração do Evangelho é renúncia. A essência do Evangelho é você abandonar o pecado para viver para Deus. Ou você acha mesmo que Cristo morreu naquela cruz simplesmente para que você pudesse viver uma vida confortável, conquistando tudo que você quer aqui nessa terra? Não, meu irmão. Não se engane.
A nossa expectativa não pode estar aqui. A nossa expectativa tem que estar nos céus. Se ganharmos alguma coisa nessa terra, glória a Deus. Se o Senhor nos der prosperidade, se o Senhor nos der bem, glória a Deus. Mas se Ele não der, glórias ao nome do Senhor também. Ele continua sendo Deus. Então, o texto, ele nos diz mais ou menos assim: abandonem a antiga vida de pecados, pois agora vocês são seguidores de Cristo. Tenha uma vida, eu e você precisamos ter uma vida que escancare para o mundo aquilo que recebemos. Eu e você recebemos, irmãos, um tesouro em nós. Não recebemos qualquer coisa, não recebemos um grão de milho, uma migalha de pão, não, irmãos. Recebemos um tesouro. E esse tesouro, nós precisamos primeiro guardá-lo, assim como diz a palavra, e também nós precisamos compartilhá-lo com o mundo, porque ele é tão precioso. Essa verdade que carregamos dentro de nós, chamada Evangelho, é tão preciosa que existem pessoas lá fora esperando a nossa manifestação como filhos de Deus para receberem essa verdade também. Não podemos achar que o que recebemos serve só para nós. Isso é um pensamento muito mesquinha. O pensamento dos filhos de Deus deve ser: o que eu recebi é tão precioso e tão importante que eu preciso compartilhar com mais alguém. Você já falou de Jesus dentro da sua casa? Você já falou de Jesus para os seus filhos? Você já falou de Jesus para os seus pais? Já falou de Jesus para os seus amigos? Você já compartilhou as boas novas do Evangelho que você recebeu? É isso, irmãos, nós precisamos fazer. O texto de Mateus nos disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos outros. Essa luz que há em nós, a luz de Cristo, ela deve brilhar para o mundo, para expressar, como diz a palavra, as boas obras que fazemos e que glorificam ao Pai. A minha e a sua vida, irmãos, precisa glorificar ao Senhor. E ela começa a partir do momento que renunciamos nossos pecados por amor a Cristo. Então, todos os dias, precisamos aceitar viver esse processo de transformação pelo qual o cristão passa para ser mais parecido com Cristo. A nossa vida cristã, ela tem que ser esse amadurecimento. Quem éramos ontem deve ser um pouco pior do que quem somos hoje. E ainda um pouco pior do que quem vamos nos tornar amanhã. Esse processo chamamos de amadurecimento da fé. Não podemos ser crentes há 10, 15, 20 anos, 1 ano, 5 anos, e continuar da mesma maneira de quando conhecemos a Cristo, de quando um dia nos encontramos com Ele. É incompatível, é inconcebível sermos a mesma pessoa ainda. Nos depararmos com a verdade do Evangelho, nos depararmos com aquele que morreu na cruz para nos salvar, e ainda assim querermos viver da mesma maneira que vivíamos ontem. Não faz sentido, irmãos, é incompatível uma coisa com a outra. Uma coisa é você estar nesse processo de santificação. Outra coisa é você não querer se lançar no processo. Você dizer: do jeito que tá bom. Do jeito que eu estou vivendo tá tão bom assim, porque dessa maneira tá tudo certo. Não, irmãos, não se conforme com quem você é. Busque ser um cristão melhor a cada dia. Essa busca de maturidade vai acontecer justamente no ambiente de renúncia e santidade, não na permissão dos pecados. E é por isso que do versículo 25 em diante, de Efésios 4 ainda, projeta para nós, Adriel, Efésios 4, 25, Paulo ele vai seguir nos exortando da seguinte maneira, dá uma olhada ali. Ele diz: olha, vocês não podem mais viver da maneira que os gentios vivem. Então, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então para de mentir, irmão. Tem mentirinha que você acha que não tem problema, mas tem. Sabe aquela mentirinha inocente? Ah não, eu vou só dar uma desculpa aqui para eu não ficar mal com aquela pessoa. É mentira. Não existem níveis aceitáveis de mentira. Mentira é mentira. Ainda que seja só para você não se prejudicar, continua sendo mentira. Se necessário for você perder, mas falar a verdade, fale a verdade. Não negocie com Satanás. Não negocie. Versículo 26.
Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Difícil, né? Irar, mas não pecar, como é que faz isso? 27. Não deem lugar ao diabo. Ou seja, todas as vezes que a gente se ira e peca com a nossa ira, fala palavrão, xinga, faz o que não deveria fazer por causa da ira que sentimos no coração, nada mais estamos fazendo do que dando lugar ao diabo. Estamos dizendo para Jesus, ó Jesus, fica um pouquinho aqui, que agora a minha ira vai falar mais alto, eu vou xingar um pouquinho o camarada que cruzou a minha frente no trânsito e depois tu senta aqui no banco do carona de novo. É mais ou menos isso, irmãos, que a gente faz todas as vezes que nos iramos e pecamos. Você pode sentir uma ira santa dentro de você, mas fecha a boca, não fala, guarda as suas palavras, não xinga, não fica maldizendo as outras pessoas. Versículo 28. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como é difícil a gente cumprir essa parte aqui, né? Que não saia da nossa boca nenhuma palavra suja. De vez em quando dá vontade de xingar um ou outro. Dá em você, dá em mim, dá em todo mundo. A gente passa por uma ira tão grande que a gente tem vontade de xingar uns abençoados aí. Aí você tem que aprender xingamento de crente. Tô brincando, não faz isso. Filho de Belial, não, brincadeira, não faz isso, irmãos. Só filisteu. Mas a gente não pode permitir que a nossa boca, as nossas palavras sejam usadas para destruir relacionamentos, não sejam usadas para nada que não seja edificação. A Bíblia nos diz que o que falarmos deve transmitir graça. Então, ao invés de você aumentar a briga, acalma ela. Irmão, eu sei que você está muito brabo e eu também, mas a gente se xingar não vai resolver nada. Fala para sua esposa, fala para o seu marido, olha, se a gente continuar brigando, se a gente continuar falando, vai dar BO. Então assim, não fala nada. Calma e diz, vamos se perdoar, tá tudo bem, isso vai passar, aconteceu. Transmita graça com as suas palavras, para que seja para edificação e conforme a necessidade. Então não fala nada que não seja necessário. Às vezes a gente ficar quieto e não falar é a melhor coisa que a gente pode fazer. A Bíblia diz, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Você precisa mesmo sair falando tudo que pensa? Não, nem eu preciso. Tem uma regrinha de 3 perguntas que a gente deve sempre se fazer antes de falar algo. Primeira, posso? Geralmente a gente pode falar. Terceira, quero? Normalmente a gente quer falar. E a terceira, devo? Aí é que a gente esbarra na terceira barreira e diz, não, eu não devo falar. Porque se eu falar, eu vou aumentar a briga dentro de casa. Se eu falar, eu vou magoar meus filhos. Se eu falar, eu posso ferir os meus pais, eu posso ferir os meus filhos de uma maneira que nunca mais eu consiga consertar esse relacionamento. Então a Bíblia nos diz para falarmos somente o que for para edificação e conforme a necessidade, transmitindo graça a quem nos ouvir. Se não for para edificar, se não for extremamente necessário e se não for para transmitir graça, fica quieto. Em outras palavras, fica quieto, não fala. Amém? Guarda para você. Versículo 30 da exortação de Paulo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou você. Você percebeu que no versículo 30, Paulo diz assim, não entristeçam o Espírito Santo? Isso é muito forte, irmãos, porque significa que
eu e você podemos então entristecer a Deus com a maneira como vivemos. Assim como podemos agradá-lo, podemos entristecê-lo. E eu não preciso nem explicar para você, muito explicado, porque você é inteligente, que a maneira que desagrada a Deus é aquela maneira que Paulo fala dos gentios, que vive conforme suas próprias paixões, dado aos seus próprios pensamentos, faz o que quer e se entrega ao pecado. E essa é a maneira que desagrada, que entristece. E a maneira que agrada a Deus é aquela maneira que vem logo na sequência, aquela que fala somente o que for bom para a edificação, aquela que já abandonou o pecado, deixou o velho homem, que não mente mais, que não rouba mais, não engana mais os outros. Esse é o tipo de comportamento que Deus espera de nós. É esse cristão que eu e você precisamos nos tornar, essa pessoa, esse filho de Deus. Então nós entristecemos a Deus quando mentimos, iramos, roubamos, enganamos, falamos palavrão, não perdoamos, somos egoístas, avarentos, maldosos, e também quando decidimos não mudar as nossas atitudes e nos conformamos a viver da maneira que estamos. Tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. E a pergunta para a nossa reflexão final, para a gente encerrar o nosso sermão de hoje é: eu e você estamos entristecendo ou agradando o coração de Deus com as nossas vidas? E é uma pergunta que nós devemos nos fazer com muita seriedade. Muita seriedade, irmãos, porque a resposta dela vai determinar o que devemos fazer daqui para frente. Se estamos entristecendo a Deus com a maneira como vivemos, precisamos de uma atitude drástica, de romper com o pecado não amanhã, não semana que vem, mas romper hoje com os laços que ainda nos prendem. Agora, se já estamos vivendo de uma maneira para agradar a Deus, então nós precisamos só melhorar, continuar esse processo de amadurecimento e de santificação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui novamente. E para nós concluirmos, a vida cristã, ela não é uma gangorra e nem um carrossel para a gente levar ela na brincadeira, mas ela é uma jornada de vida ou morte. A vida cristã, ela precisa ser levada a sério porque nós só vamos viver aqui uma vez. Você não tem, depois que sair desse mundo, você não tem segunda chance. Você só vai ter que conviver com os frutos daquilo que você plantou em vida aqui. Então a gente tem uma chance, uma vida, para fazer essa vida valer a pena. E qual é a maneira de fazer a nossa vida valer a pena? Vivendo para Deus. Abandonando o velho homem, as práticas de pecado e decidindo: eu quero viver para Cristo Jesus. Lucas 9, 23 vai dizer assim: Jesus dizia para todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tomar a nossa cruz é um exercício diário. Você não faz isso uma vez quando se converteu, você faz todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos botar a nossa cruz nas costas para seguir a Cristo. Tomar a nossa cruz é você decidir que você quer seguir o exemplo do seu mestre, daquele que te salvou. É você dizer: Senhor, eu quero fazer valer aquilo que você fez por mim. Então, eu vou carregar a minha cruz. Eu vou sentir aquilo que o Senhor sentiu. Se precisar sofrer por amor ao teu nome, eu vou sofrer. Se precisar abandonar tudo que eu era para me tornar quem o Senhor quer que eu seja, eu vou abandonar. Isso é tomar a nossa cruz. Não é uma brincadeira, irmãos. Não dá para você botar rodinha na cruz e querer carregar ela assim. Não, a cruz é pesada, a cruz é difícil, mas é o jeito que o Senhor nos pede. Por quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. Palavras de Jesus. Então você quer ganhar a vida eterna? Você quer passar a eternidade com Cristo Jesus? Eu também. E o único jeito de fazermos isso é perdendo a nossa vida aqui. Não tem, irmãos. É renúncia. É renúncia, é abandonar o velho homem, abandonar o pecado para que a vida de Cristo faça sentido em nós. Porque quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, não haverá mais tempo de consertar as coisas.
Só vai haver tempo dali para frente de convivermos com tudo o que fizemos aqui. E a eternidade em algum lugar, ou com o Senhor, ou no inferno. E é muito sério. Por isso que eu falei que a vida cristã é uma vida, é uma decisão de vida ou morte. Então, não perca mais tempo, decida hoje abandonar a velha natureza, os velhos pecados e se consertar com Deus, vivendo de maneira digna de ser chamado de cristão e expressando ao mundo qual é o verdadeiro caráter dos filhos de Deus. Que o mundo olhe para você, as pessoas lá fora olhem para você e digam: você é um verdadeiro filho de Deus, Márcio. Você é uma verdadeira filha de Deus, Sheila. Eu vejo Cristo em você. Você não se comporta como os outros. Você não faz o que os outros fazem. Você tem um brilho diferente. E aí você vai dizer: esse brilho que há em mim é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar com você nesse instante.